Salve Maria, meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Que Deus nos abençoe e que nosso Senhor Jesus Cristo nos livre de todo mal. Prólogo do Catecismo da Santa Igreja Católica. Católicos, aprenda a doutrina da sua Santa Igreja e defenda a sua fé. Pai, esta é a vida eterna, que conheçais a Ti, ó Deus, único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que enviastes. João 17, capítulo 3. Vejamos. Esta é a vida eterna, que conheçais a Ti, o único Deus verdadeiro, é aquele que Tu enviastes, Jesus Cristo. Eu Te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes. Deus nosso Salvador, que quer todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 ao 4. Só uma observação. Capítulo 2, versículo 3 ao 4. Jesus é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos sejam salvos e cheguem a conhecer a verdade. Jesus quer que nós conhecemos a verdade, agora temos que ir em busca da sua verdade. Não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devemos ser salvos. Atos 4, capítulo 12. Vou ver aqui se eu acho rapidinho, só para dar uma breve entendimento, porque o catecismo, ele é a doutrina da igreja, mas aqui está expresso também as palavras bíblicas. Vejamos. Atos 4, versículo 12. Em nenhum outro existe salvação, pois debaixo do céu não existe outro nome dado aos homens. Imagine, não há outro nome debaixo do céu dado a outro nome. Quem é esse homem? O nosso único Salvador. É certo, o nome de Deus, que é Jesus Cristo. A vida do homem é conhecer e amar a Deus. Deus infinitamente perfeito e bem aventurado
em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem, para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Eis porque, desde sempre e em todo lugar, está perto do homem, chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Veja que Deus maravilhoso. Mesmo nós sermos pecadores, somos pecador. Em busca da santidade e de alcançar o céu, a igreja triunfante, nosso Senhor, em nossas fraquezas, está sempre em busca de nós. Convoca todos os homens dispensos pelo pecado, dispersos pelo pecado, para a unidade de sua família, a igreja. Essa igreja é a única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Faz isso por meio do Filho, que enviou como Redentor e Salvador, quando os tempos se cumprirem nele e por ele, chama os homens a se tornar no Espírito Santo seu filho adotivo e pronto, os herdeiros de sua vida bem-aventurada. Esse daqui é que é maravilhoso, a nossa doutrina. Vejamos, em fim de que este chamado ressoe pela terra inteira, Cristo enviou os apóstolos. Imagine que nosso Cristo envia os apóstolos que escolherá, dando-lhe o mandado de anunciar o Evangelho e depois fazer discípulo entre todas as nações, e bendizei-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 19. Mateus 28, capítulo 28, versículos 19 ao 20. Fortalecidos com esta missão, os apóstolos foram anunciar a boa nova por toda parte. Imagine, nosso Senhor enviou seus apóstolos para todo lugar, e eles por aí estão dizendo, falando mal, estão dizendo mal contra nós e atacando a igreja. Vem cá, Jesus Cristo errou? Jesus Cristo nunca erra, porque Ele é Deus. Ele enviou seus apóstolos, Ele funda a sua igreja, envia os seus apóstolos. A missão é evangelizar, a pregar, a tirar espírito mal, a curar a enfermidade. E a igreja está viva e eficaz até hoje. Jesus Cristo, Ele é o mesmo verdadeiro e eterno. E eles por aí estão fundando as igrejas, atacando a Santa Igreja e achando que nunca vai pagar. Vai pagar caro. O Senhor os ajuda. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra pelos sinais que acompanhavam
Veja lá em Mateus 16, versículo 20, os que com a ajuda de Deus acolheram o chamado de Cristo. Esses aí, os apóstolos, eles responderam livremente. Imagine, eles responderam livremente. Jesus Cristo dá missão. Mas eles, imagine, eles escolheram livremente e seguiram. Tem 2000 anos e a igreja está aí viva e eficaz. Por sua vez, impulsionados pelo amor de Cristo, anunciar por todas as partes do mundo. Ainda hoje você vê muitos dizer por aí, a palavra de Deus está sendo anunciada pelo mundo inteiro. Mentira, covardia isso. A igreja já pregou e está anunciando ainda pelo mundo inteiro. E todos que nascem hoje, a igreja vai anunciar o evangelho da palavra de Deus. E eles estão tirando isso, caluniando a igreja e desviando os fiéis. Isso é blasfêmia contra as coisas de Deus. Blasfêmia contra Deus. Olha aqui o que é que Deus diz. Olha aqui. Os que com a ajuda de Deus acolheram o chamado de Cristo e lhe responderam livremente, foram, por sua vez, impulsionados pelo amor de Cristo, a anunciar por todas as partes do mundo a boa notícia. Este tesouro recebido dos apóstolos foi guardado fielmente por seus sucessores, Olha, a boa notícia, este tesouro recebido dos apóstolos foi guardado fielmente por seus sucessores. Todos os fiéis de Cristo são chamados a transmiti-lo de geração em geração, anunciando a fé e vivendo na partilha fraterna e celebrando na liturgia, celebrado na liturgia e na oração. Imagine que aquela liturgia na Santa Missa, no santo culto do Senhor, o verdadeiro culto, aquele que primeiro as palavras contidas na Bíblia, no domingo a primeira leitura, aí vem o salmo, aí vem a segunda leitura, aí vem o evangelho, o padre anuncia o evangelho ou o diácono. Imagine, o diácono faz a breve leitura, lê a palavra de Deus, e lá vem o padre fazer a sua bela homilia, a bela pregação orante da palavra. E veja que nosso Deus, ele fala no ambão. Imagine que o padre, ele na breve homilia, depois de ler a palavra de Deus, a palavra de Deus é falada pelo sacerdote. E veja que Deus fala pelo seu sacerdote, aqueles que falam da palavra de Deus, a palavra lida e orante, uma breve leitura orante
e eles fazem uma bela exegese da palavra e faz uma breve, uma maravilhosa liturgia. E imagine que homilia, liturgia não, a bela homilia feita pelo nosso sacerdote. E imagine depois que termina de ler a palavra de Deus, depois daquela homilia maravilhosa, o padre se direciona para o altar e ali começa a liturgia eucarística. O sacrifício de Cristo vai iniciar. Não é um novo sacrifício, não é outro sacrifício, é o mesmo sacrifício. E veja que nós participamos, depois de consagrado o pão e consagrado o vinho, ali é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, e todos nós, os membros da igreja, participamos do corpo de Jesus Cristo, e todos nós viramos um só corpo. Um só corpo, unidos em nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Que a palavra de Deus, a Sagrada Bíblia, a Sagrada Tradição, o Magistério, a Sagrada Tradição, a Sagrada Liturgia e o Magistério da Igreja, vamos ler para nos fortalecer. Vamos encher o nosso coração de amor com a leitura orante, fazer uma leitura orante, fazer uma exegese e conhecer a Sagrada Bíblia e conhecer a tradição, conhecer o magistério, que aqui é o magistério, aqui é o catecismo, aqui é a doutrina da nossa igreja, que o magistério da igreja concluiu. Então vamos se unir com a igreja, vamos se unir com a tradição, vamos se unir com o magistério, vamos se unir com o nosso Papa e vamos aprender a nossa doutrina para defender e guerrear fielmente a santa e amada Igreja Católica. E defender honrosamente essa igreja que é o corpo de Jesus Cristo e que a nossa Santíssima Virgem Maria, a mãe da igreja, que é nosso Senhor Jesus Cristo, porque a igreja é nosso Senhor Jesus Cristo, que é o corpo e nós somos os membros. Eu costumo dizer que a igreja não é santa e pecadora. A igreja é santa, porém os seus filhos são pecadores. Não tem como a igreja ser santa e pecadora. Jamais. A igreja é santa, ponto final. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Quer ver totalmente que a igreja é toda santa? Olhe para Cristo. Quem foi que fundou? Foi Cristo. Nós participamos, mas se nós pecar, quem peca somos nós. E o nosso pecado fica contido em nossa carne, Jesus Cristo fica fora. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora, Virgem Maria do Rosário, interceda por nós.